Olá, meu nome é Leandro Henrique. Respondendo uma dúvida, eu hoje vou falar sobre como eu separo os carry filters aí do meu repositório. Bom, vou deixar aqui ó, a dúvida como foi escrito. Como vocês costumam fazer é, pesquisa com vários parâmetros, sendo que podem haver vários parâmetros como nenhum. Exemplo, tem um formulário que vai pesquisar contas a receber. O usuário pode inserir uma palavra-chave, um período, um valor, combinar tudo numa pesquisa ou simplesmente fazer uma pesquisa vazia, o que retornará os dados do ano todo. E assim por vai. Felipe Paz não foi no meu canal que ele escreveu e ele teve essa dúvida aí. Então assim, resumindo, ele quer saber como que ele faz, porque às vezes ele usa vários ifs e não fica legal e às vezes até dá alguns erros. O que eu faço? Eu tenho aqui, por exemplo, o repositório de usuários. Eu limpei ele aqui só para poder mostrar o que é importante. No caso, ele tem muito mais coisa do que isso aqui. Tem aqui, por exemplo, get all users by parameters, ou seja, pegue todos os usuários pelos parâmetros. Então, passo um array de parâmetros, que pode ser inclusive vazio. O take aqui, ou seja, a quantidade de registros que eu quero pegar, e se vai paginar ou não, como sendo o padrão aí verdadeiro. Então eu pego aqui, seto aqui pego o new carry, exemplificando, eu até deixei aqui comentado, para algumas pessoas que têm dificuldade de entender o que acontece nessa única linha. Vou comentar aqui o que acontece nessa única linha, nada mais que isso aqui. Eu dou um new carry, passo dois parâmetros para ele e depois pego e executo o método carry. Então, nada mais é do que acontece essa questão. Mas eu costumo fazer porque como o meu objetivo é unicamente pegar essa parte aqui do carry filter, eu passo já aqui direto aqui do que eu pego o get carry aqui. Beleza. O que eu estou passando para ele? Eu estou passando um primeiro parâmetro, que é uma carry, o outro para um parâmetro. Os array, né? Beleza. Vou vir aqui, vamos ver o que tem aqui. Aqui não tem um construtor. Beleza, por que não tem um construtor? Porque eu tenho um base carry filter que também eu limpei só para poder mostrar o essencial para vocês, que recebe aqui o parâmetro que pode ser dois tipos. Ele pode ser do Eloquent Builder ou um builder em si. Tem uma diferença aí no Laravel aí, certo? Então beleza, pego esses dois, pego os caras, tá aqui passando, inclusive um pode ser não passar, porque pode ser nada, o cara pode estar passando nada, só para exemplificar, e beleza. Então vamos voltar para cá, eu tenho um carry meu, que é um método público, então assim, eu separo a lógica para ficar mais organizado, inclusive não ficar aqui no meu repositório, aquele monte de coisa, um monte de if, inclusive. Aqui eu estou passando apply where e passo o ID, o ID e o country registro, que seria o CPF, CNPJ aí, certo? Da pessoa. E tem um apply like aqui, nome, e-mail também. Porque são os padrão. Eu tenho um apply boolean também, mas deixei aqui só para exemplificar, certo? Então o que acontece no apply where, por exemplo? Eu estou recebendo um parâmetro só, que pode ser uma string ou pode ser um array. Eu verifico aqui se for array, ele vai executar um loop novamente. Vamos considerar que eu recebo só uma string, só para exemplificar aqui, só para ficar simples de entender. Eu pego aqui o array get, o que ele faz? O array get, ele pega dentro do array justamente a chave aí no que você passar. Então a chave que eu estou passando ali e passa aqui nulo como padrão. Ou seja, se ele não achar, ele vai me devolver nulo. Então aqui eu verifico, ó, é nulo. Quer dizer, não tem valor aí? Não tem? Beleza, então ele já vem para cá. Você tem que tomar cuidado, às vezes for com um valor booleano. Aí esse negócio de nulo aqui, você vai ter que fazer uma verificação realmente se é nulo aqui, porque senão ele vai negar aqui, tá? Então fica claro aí, por isso quando você for fazer alguma coisa de booleano, então você vai ter que fazer dessa forma aqui. Só assim não vai funcionar. Se não for nulo, é porque tem um valor. Então põe o where. Isso aqui seria exatamente essa forma. O parâmetro que eu
estava passando e o valor. Então ele pôs um error normal aí para mim. Aí você fala assim, mas o que você pôs aqui? Get filter with stable. Nada mais é, ele executa dentro do quero o get model para ele pegar a model. Depois que ele tem um model aqui, ele pega a tabela. Aí ele concatena com o nome do filtro aqui, com o nome do campo. Por que eu faço dessa forma? Porque eu tenho vários relacionamentos e às vezes na hora que eu passo um parâmetro de pesquisa, por exemplo, eu passo aqui, ó, vou dar só como exemplo, né? Tem aqui, o cara passa aqui e-mail, né? Tudo. Aí eu falo assim, ah não, mas eu quero os caras que estão na empresa X. Eu passo aqui, ó, tenante aqui, ó. Aí eu passo aqui name X, certo? Então passei um novo array aqui e passando essa questão aí. Ou posso passar não, o e-mail também, o e-mail da empresa. O e-mail. Então o que acontece? Ele vai fazer chamar um outro carry filter ali, que não é o caso aqui, eu não chamo aqui, mas ele chama um outro carry filter para dividir a responsabilidade. Por quê? Esse carry filter ele só tem a ver com o usuário, não tem a ver com as empresas tenante aqui, multitenante da forma aqui. Só simplificar, não quero pegar nessa parte. Então divido que é só dessa parte. Então por isso que eu ponho o nome da tabela ali. Então estou dividindo a responsabilidade de forma que meu repositório vai ficar limpo, tá bem divididinho. Aí o que acontece? Beleza, tem um apply aqui, o apply like também que funciona da mesma maneira do where aqui, mesma coisinha. A única diferença é que acontece, eu ponho um like e já ponho um termo. Às vezes, dependendo da regra do seu negócio, você põe isso aqui, não, só quero o final, é o começo, aliás, não, eu só quero o final agora, entendeu? Então você pode pôr dessa forma. E pode aí construir também o seu aí para de forma que você tenha booleano, etc, etc. Até inclusive eu tenho, mas eu limpei aqui só para exemplificar mesmo. Outra coisa, uma coisa importante também, por que que você passa dessa maneira aqui o new carry aqui? Esse new carry que nada mais é do que você fazer isso aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, user, new user, dizendo que eu tenho usuário model, isso aqui é uma model aqui, tá? Model, nada mais é, depois você vem aqui, ó, um pouquinho, ó, model, na verdade, carry, você põe aqui, model, new carry, certo? Até user aqui, né, só para entender. Use nada mais é que isso que eu tô passando, só que eu tenho new carry user porque eu divido, o usuário é estudante, nesse é um sistema de escola, o usuário, o cara é o administrador, o cara é um professor. Então, esse cara aqui para mim, que não está aqui nesse repositório, eu limpei só para deixar ele limpo para você, para poder ver. Esse new carry aqui, ele vai fazer essa diferença lá e vai pegar só os dados daquela pessoa, tá? Então, que poderia inclusive estar aqui no new carry filter essa informação e fazer essa divisão. Mas tudo bem. Nesse caso eu optei por no repositório, até porque eu tenho um repositório de estudante, de admin, que chama o usuário e faz essa toda a verificação para mim. Então nada mais do que isso aqui. Por que dessa forma? Porque se você fizer aqui new user e não fizer o new carry aqui, para você exemplificar, o que acontece? Você vai ter que fazer o seguinte, tá usando user aqui, aí você põe aqui o where, aí você põe, vai ficar assim, ó, carry, igual, né, aí você, se você não usar o new carry ali, para ele chamar as coisas, vai ter que ficar fazendo isso aqui, aí carry de novo, né, where, eu não pus outro parâmetro aqui, tá, e etc, só para entender mesmo, e vai ficar, tendo que pôr igual, usando o new carry, você não precisa dessa questão, você só usa dessa forma aqui, ó, e vai chamando. Inclusive você pode chamar um em cadeia do outro que vai funcionar, certo? Pode chamar um em cadeia do outro aí, beleza? Então assim, aí você fala assim, vamos voltar lá. Tá, e esse by address aí, esse by phone, por que que eu tenho algo aqui? Isso aqui é algo um pouco mais específico, não é algo tão genérico quanto o apply where, apply like. Então eu coloquei aqui by endereço. By endereço, o que que ele faz?
ele verifica da mesma forma. Eu pego o array get, se foi passado o endereço, se não é do tipo nulo. Porque se a array get, inclusive se o cara tiver passado nulo, qualquer coisa lá, não tiver passado nada, tá sussa pra mim, porque eu verifico aqui e não faz nada. Então aqui, ó, se for do tipo where, ele que ele vai fazer? Ele faz um where aqui, faz do tipo função para ele que ele fazer um parênteses aqui, ó. Ele vai fazer um parênteses na minha select e nada mais é do que isso aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo? Que ele vai fazer um parênteses, por isso tá passando uma função. Então ele verifica, ó, pelo campo JSON aqui, a rua, o bairro e a cidade. Ou seja, eu estou falando quando ele passar address é para pesquisar por esses três campos. Eu poderia pesquisar só pela rua também, certo? Ou seja, é uma forma, mas aqui eu estou pesquisando. Então assim, esse método inclusive eu ponho protect aqui. Por quê? Ele não vai ser chamado diretamente, ele vai ser chamado só por esse keyword aqui. Aí tem o fone. O fone funciona da mesma forma, ele é um campo tipo JSON também. Então procuro por mobile, trabalho e casa, certo? Aí tem aqui o método aqui que ele chamou por último, by birthday, que é que protect, e ele verifica, ó, passou birthday. Se passou, ele vem cá e chama esse outro método aqui. Ah, por que eu não fiz esse, chamou outro método que é público, inclusive, ó, que é obrigatório passar um valor. Se não passar nada, ele considera como o dia. Por que público? Porque aqui, em um momento aqui, eu tenho um cara que chama os aniversariantes. Então aí, em vez de eu chamar o new carry, eu chamo só os aniversariantes, que eu não preciso de passar essas condições. Então eu passo, por isso que esse é público, porque esse é chamado por fora. O protect para esse cara chamado só aqui. Poderia ser inclusive até private, entendeu? Só para esse cara, mas caso eu queira sobrescrever, devido esse carry filter pode ter sido estendido para o outro cara, eu coloco protect, beleza. Então aqui, eu verifico, é hoje. Se for hoje, eu ponho a condição aqui, o warehouse, E se for semanal, opa, o que eu estou passando semanal? Se for mês, eu faço minha condição. Então assim, dividir de forma a ficar a responsabilidade para cada coisa. E outra, cada método verifica uma coisa só. Esse keyword, a obrigação dele é fazer todos os filtros, por isso que tem várias coisas aqui. Esse é só relacionado a aniversariante, entendeu? Esse só relacionado a telefone. Aí você fala assim, vai ter vários métodos? Sim, se você tiver caso específico. Caso não, o que você vai fazer? Põe uns apply aqui. No caso eu criei o nome de apply, né? Apply like, apply where. Eu tenho apply booleano, apply between e apply start, ou seja, para data, apply end também para data e conto o número, qualquer coisa que inicie, entendeu? Apply date start, date end, etc, etc. Então assim, essa é a maneira que eu faço. Espero ter ajudado o Felipe Paz e as demais pessoas que tiverem interesse. E eu fico por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu!